Olá, querido irmão telespectador da Rede Mundo Maior. É com muita alegria que iniciamos mais um programa, Abrindo a Bíblia na TV. Agradecidos a Deus e a você por mais esta oportunidade. Lembrando que o nosso programa não tem nenhuma finalidade de polêmica, de atacar a religião de quem quer que seja, porque Jesus não pregou religião e nós entendemos que cada um tem o direito de escolher o caminho para ele. Que cada um pode achar que tem a sua verdade. Isso é muito natural, isso é muito positivo, porque cada verdade está de acordo com o nosso conhecimento, com a nossa evolução e com a nossa sintonia com Deus, com Jesus e com os seus enviados. Portanto, agradecemos a você que tem enviado seus e-mails e tentado estudar conosco o Evangelho de Jesus. Eu tenho falado aqui várias vezes e não me canso de lembrar que os evangelhos sofreram uma influência muito grande da literatura rabínica, dos costumes judaicos, e que Jesus, como judeu, ele não veio, como ele diz lá em Mateus 5,17, destruir a Torá nem os profetas, porque há muitos daquela época, como os saduceus, os samaritanos, só acreditavam ou só acreditam na Torá. Mas Jesus já falou Torá e os profetas, quer dizer, ele já foi mais além. E nessa sua visão judaica de igualdade, de fraternidade, de amor, ele trouxe um ensinamento novo, como ele disse. Ele trouxe um Deus amor muito superior ao Deus temor. Isso é muito sadio, isso já mostra o processo evolutivo da Torá para os profetas e os, como os hebreus chamam de Ketuvim, ou escritos, onde envolve os Salmos, Eclesiastes, os chamados livros sapienciais. Então nós temos observado que através da história do Evangelho de Jesus, que surge, como ele diz, que não veio destruir a Torá nem os profetas, mas Jesus, naquela época de Jesus, havia ainda uma grande polêmica sobre a literatura rabínica. O que é que eu chamo de literatura rabínica? Se você analisar a Torá de Moisés, a Torá de Moisés chama-se Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que são os nomes gregos da Septuaginta. Mas no hebraico se chama Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, que significa no princípio, Bereshit, Shemot, Elé, Hashemot, estes são os nomes, princípio, nomes, Vaikra, ele disse, que é o Levítico, Bamidbar, no deserto, e Devarim, que em hebraico significa palavras. Esses são os nomes da Torá, dos 5 livros da Torá. Só que a Torá escrita, ela não é fácil, ou não era fácil, desde aquela época, se compreender. Por isso que Moisés solicita de Deus uma ajuda nesse sentido. E aí foi criado, vamos dizer assim, o grupo dos 70. 70 anciãos que Moisés pediu a Deus para auxiliá-lo a tanto interpretar a Torá, como deliberar sobre as leis sociais, sobre, por exemplo, só para dar um exemplo, lembra-te de guardar o dia de sábado, tá? Lá no Êxodo, ou no Shemot 20. Mas o que significa guardar o dia de sábado? Quais são as regras? O que é que não se pode fazer ou que se pode fazer num dia de sábado? Então isso criou uma dificuldade, como ainda hoje existe uma dificuldade muito grande da gente entender isso. Então é preciso que haja, da nossa parte, um conhecimento desta preocupação que surgiu com os 70, como está lá no livro do Levítico, falando que essa sociedade, ou esse grupo,
foi criado para ajudar Moisés. Ajudar aqui a interpretar a Torá escrita. Que esta Torá escrita, ela simboliza o ensinamento ou revelação divina que todo mundo chama inadequadamente ou indevidamente como lei, porque lei é uma coisa social. Então, a partir desta Torá escrita, surgiu esse grupo de 70 anciãos que acompanhou Moisés e que depois se transforma no tempo de Jesus, mais na frente, no conhecido Sinédrio, também com 70, dirigido por um sacerdote. No tempo de Moisés eram 70, dirigido por Moisés. Então você tem, assim, só para a gente ter uma ideia, a dificuldade que era se entender essa revelação divina, ou Torá, como está escrito, e dar-lhe uma execução. Colocar esta Torá na prática. Por isso que se diz que a Torá, como um todo, ela tem 613 mitzvot. 600 mitzvah é ordem, que nós traduzimos como mandamento. Esses 613 mandamentos que estão na Torá, escritos, são mandamentos fortes. 365 negativo, não farás. E 248 positivo, faça. Então, não matarás, não roubarás, não adulterarás, são mandamentos negativos. Positivo, guarda o dia de sábado, crescei e multiplicai-vos. Então, esses mitzvot ou mandamentos vieram escrito, mas precisava de alguém que fizesse com que ele fosse aplicado durante a época que esse povo saiu do Egito. Então, essa é só para vocês terem uma ideia de como a coisa não é tão simples, de você ler simplesmente um texto e depois traduzir mal e interpretar pior ainda. Não estou aqui, mais uma vez, lembrando, agredindo nem condenando ninguém. Estou chamando a atenção de nós cristãos para que a gente reflita sobre isso e não vá ouvir e seguir a primeira conversa ou a primeira história que venha de alguém que fala, que se coloca como representante de Deus entre nós. Não saia daí, porque nós vamos voltar, o assunto vai continuar, eu vou mostrar para vocês tudo isso que eu estou falando, devagarinho, para que a gente tenha uma noção da necessidade de se conhecer tudo isso, para poder entender Jesus e entender a própria Torá. Não saia daí que no minuto nós retornaremos. Até já. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.